Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 125, módulo 10. O assunto: Introdução, medição das grandezas elétricas. Vamos lá? A eletricidade só se tornou realmente uma fonte útil de energia quando foram desenvolvidos métodos para medir a corrente, a tensão e a resistência, que são as grandezas elétricas: corrente, tensão e resistência. Nas primeiras experiências, antes de ter sido possível realizar medições, a eletricidade era altamente imprevisível. Muitos resultados do fluxo de uma corrente elétrica era claramente visto. Uso prático, porém, era quase inexistentes. Tente imaginar que você é um dos primeiros pesquisadores e não possui instrumento algum para medir a eletricidade. Suponha que você precisa montar uma experiência simples para provar a lei de corrente, às vezes chamada lei de corrente de Kirchhoff, que diz o seguinte: a corrente que entra numa junção é igual à corrente que deixa a junção. Você não pode ir para a loja e comprar resistores para a sua experiência. Você, na verdade, deve fabricar seus próprios resistores. Você pode obter o fio de resistência, porém a um preço muito caro. Você não pode comprar uma bateria numa loja para fornecer eletricidade para sua experiência. E mesmo que pudesse obter os componentes, não haveria método para medir a intensidade da corrente, isto é, a quantidade de corrente que entra na junção, ou a intensidade da corrente que deixa a junção, para provar que estes valores são iguais. Então, como poderia montar uma experiência para provar que a soma das correntes que entra na junção é igual à soma das correntes que deixa a junção? Se você puder se imaginar nessa situação, terá mais consideração para com os primeiros pesquisadores que tiveram que enfrentar este problema. Preste atenção. Se você, aluno, pudesse imaginar nessa situação, teria mais consideração para com os primeiros pesquisadores que tiveram de enfrentar esses problemas. Dispondo dos componentes necessários, você então pode demonstrar a lei de corrente em alguns minutos. Mas os primeiros pesquisadores levaram semanas e semanas para conseguir isso. A lei de Ohms, ela diz que o valor da tensão sobre o circuito é igual à intensidade da corrente no circuito vezes a sua resistência. O que quer dizer isso aí? Observe a fórmula E igual I vezes R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar a tensão, que é representado pela letra E, tendo a corrente, que é representado pela letra I, e tendo a resistência, que é representada pela letra R, eu multiplico a corrente pela resistência. Observe o que diz a lei de Ohms. Ela diz que o valor da tensão sobre o circuito é igual à intensidade da corrente, isto é, a quantidade da corrente no circuito vezes a sua resistência. Existem, então, três variáveis que podem ser medidas num circuito elétrico: tensão, corrente e resistência. Porém, se duas grandezas forem conhecidas, a terceira ela pode ser determinada. Por exemplo, se você pode calcular a resistência pela lei de Ohms, observe. De acordo com a fórmula, nós temos R igual E dividido por I. Observe que esse traço invertido significa divisão. O que quer dizer isso aí? Para eu achar a resistência, que é representado pela letra R, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra E,
e tendo o valor da corrente, que é representado pela letra I, eu divido a tensão pela corrente. Assim, nosso problema é poder medir duas das três variáveis, que pode ser conhecido também como grandeza. O objetivo desta aula é de mostrar como são feitos alguns dos instrumentos básicos para medir a tensão e corrente, e mostrar como esses instrumentos são usados na prática para efetuar medições em circuito. Depois de estudar esta aula, você poderá responder as seguintes perguntas: quais são as características do fluxo de uma corrente de elétron que podem ser medidas? Como é usado o campo magnético de uma corrente para medi-la? Como é usado o calor para medir a corrente? Como podem ser usados um medidor móvel para medir corrente de alta e baixa intensidade? Como pode um medidor de corrente ser usado para medir tensão? Como são usados os amperímetros, miliamperímetros, microamperímetros para medir corrente? E como são usados os multímetros para medir tensão? Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, pessoal, até a próxima.